Candinho faz questão de incentivar Dita a comemorar a grande conquista do disco de Doris River. Orgulhoso do sucesso da amada, ele acredita que aquele é apenas o começo de uma nova fase, cheia de reconhecimento e felicidade. Dita, porém, se sente dividida entre a alegria da vitória e o peso dos segredos que ainda carrega, temendo que a verdade venha à tona no pior momento possível. Enquanto isso, Celso segue determinado a separar Estela de Túlio. Movido por ressentimento e ciúmes, ele começa a intrigar a irmã contra o rapaz, plantando dúvidas e alimentando desconfianças. Cada palavra de Celso é calculada para enfraquecer a confiança de Estela, que já se encontra emocionalmente abalada pelos últimos acontecimentos. Ernesto, por sua vez, age nas sombras. Ele decide fazer uma queixa formal contra Túlio para Lauro, tentando manchar de vez a reputação do rival e afastá-lo definitivamente de Estela. A atitude revela que Ernesto está disposto a tudo para manter o controle da situação e eliminar qualquer ameaça aos seus planos. Mesmo pressionado, Túlio procura Estela e garante, com firmeza, que jamais beijou a baronesa, também conhecida como Sandra. Ele afirma que tudo não passou de uma armação cruel, criada para destruí-lo. Estela, confusa e magoada, tenta entender em quem confiar, sentindo-se cada vez mais dividida entre razão e sentimento. Em paralelo, Candinho, Simbá e Asdrúbal procuram a delegacia para registrar o sequestro do menino. Durante o depoimento, os indícios começam a apontar para Ernesto como o principal responsável pelo crime. A suspeita deixa todos apreensivos, pois sabem que enfrentar Ernesto pode trazer consequências perigosas. Determinada a esclarecer a verdade, Estela confronta a baronesa Sandra. O clima entre as duas se torna explosivo, com acusações diretas e ameaças veladas. No auge da discussão, Ernesto surge de surpresa, deixando claro que está atento a cada movimento e pronto para agir. Em meio a tantas tensões, Maria Divina finalmente se casa com Zé dos Porcos. A cerimônia traz momentos de emoção e alívio, funcionando como um breve respiro de alegria em meio ao turbilhão de intrigas, mentiras e disputas de poder. Pouco depois, Estela faz uma revelação bombástica a Celso. Ela se recordou de tudo o que aconteceu no dia de seu acidente. A memória recuperada muda completamente o jogo e pode colocar Ernesto em uma posição extremamente perigosa. Ao ouvir a confissão, Celso percebe que aquela informação pode ser usada como uma arma poderosa. As consequências começam a surgir rapidamente. Lauro toma uma decisão drástica e demite Túlio, deixando o rapaz arrasado e sem chão. A demissão representa mais uma vitória de Ernesto, mas também aumenta o desejo de justiça daqueles que se sentem injustiçados. Celso, então, promete ajudar Estela a enfrentar Ernesto, garantindo que não medirá esforços para desmascará-lo e fazê-lo pagar por tudo o que fez. A aliança entre os dois marca o início de uma nova guerra, onde segredos e provas podem virar o jogo a qualquer momento. Para fechar o capítulo com mais uma bomba, Zuma procura Dita e revela que Candinho beijou Doris River. A notícia cai como uma traição devastadora, deixando Dita em choque e colocando o relacionamento dos dois à beira do abismo. Simba consegue se soltar e, escondido, dá o troco em cada um dos homens que lhe fez mal, incluindo o Ernesto. A baronesa encena um beijo em Túlio, enquanto um fotógrafo registra o momento. E Estela vai vir a foto em um jornal. Para piorar, a baronesa invade o hospital, inventando mentiras sobre o Túlio e exigindo a sua demissão. No entanto, um detalhe vai desmascará-la na frente de todos e em grande estilo. Tudo começa depois que Sandra dá um beijo encenado em Túlio e um fotógrafo tira fotos dos dois. Túlio se afasta rapidamente, se revolta contra a baronesa e tenta impedir o fotógrafo de ficar com a foto, mas não consegue. Na manhã seguinte, algo vai acontecer que vai gerar a maior confusão na cidade inteira.
Enquanto isso, Simba consegue se soltar da armadilha de cara de gato e pé de cabra. O menino não deixa barato e tem uma ideia. Ele vai até os vilões que estão dormindo sentados lá. Simba pega na cozinha um pacote de ovo, uma tinta azul que encontra numa gaveta, penas de ganso de dentro de um travesseiro. Em seguida, Simba prepara todo o cenário. Depois, amarra o cadarço dos sapatos dos homens. Simba pega um dos ovos e arremessa em um dos homens. Depois outro no segundo homem. Os dois acordam furiosos. Simba abre um sorriso. Lero, Lero, vocês não me pegam. Os dois se levantam e quando vão correr para cima do Simba, caem por causa do cadarço amarrado. Eles caem em cima dos ovos e da tinta azul. Quando tentam se levantar, caem em cima das penas, ficando sujos com toda aquela meleca. Simba sai correndo e os dois vão atrás, cheios de tinta, ovos e pena de ganso. Todos ficam olhando na rua enquanto os homens correm. O menino encontra 2 policiais e avisa: aqueles homens querem me pegar, eles me trancaram na casa deles. Os policiais encurralam os 2 homens. Vocês vão para a delegacia. Simba fica rindo quando Candinho aparece e socorre o menino. Foi o Ernesto, Candinho. Ele queria pegar o Samir. Candinho se revolta. Isso não vai ficar assim. Candinho deixa Simba na casa dos anjos e sai apressado, dizendo que vai fazer algo importante. Ao sair, ele fala para si mesmo: se eu não fizer nada para dar um basta nisso, uma hora ele vai conseguir pegar o Samir. Há algum tempo depois, Sandra conta para Ernesto sobre o beijo e Celso se revolta com a irmã. Você não deveria ter feito isso. Nesse mesmo instante, Candinho aparece escondido, observando tudo. Celso repudia a atitude da irmã e pede para ela parar de se intrometer na sua vida. Candinho percebe a verdade e fala para si mesmo: irmã, será que é Sandra? Não pode ser. Celso se afasta e Ernesto vai até Sandra e diz: Sandra, aquele menino, o Simba, ele conseguiu escapar. Sandra retira a peruca e fala: esses homens que você contratou são uns inúteis. Pegaram a criança errada e ainda deixaram o pestinha do Simba fugir. Candinho fica chocado e diz para si mesmo: então é a Sandra mesmo. Ela enganou todo mundo e ainda está prejudicando o Dr. Túlio. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. No dia seguinte, durante o café da manhã na pensão, Túlio ficará em choque ao se deparar com a própria foto estampada no jornal beijando a suposta baronesa. Que brincadeira é essa? Olímpia diz. É, Dr. Túlio, quem te viu, quem te vê. Não perdoou nem a baronesa. Quando a Estela ver isso, o rapaz grita: isso foi uma armação, estão tentando me prejudicar. No entanto, ninguém na mesa acredita no rapaz e todos pensam que ele está tendo um caso pelas costas da Estela. Túlio diz: meu Deus, a Estela. Quando ela ver isso, ela não vai acreditar em mim. Túlio vai para o hospital, enquanto a falação sobre a foto continua por todo canto. Nesse instante, Estela aparece folheando o jornal quando se depara com a foto do Túlio com a baronesa. Meu Deus, é o Túlio e aquela mulher. Como ele foi capaz de fazer isso comigo? A moça começa a chorar, desolada, completamente chocada. Anabela aparece e pergunta: por que você está chorando, Estela? O que aconteceu? Estela diz: não foi nada, só foi um cisco que caiu no meu olho. Agora eu tenho que ir para o hospital, fica bem aí. Estela vai para o hospital e Túlio se aproxima dela, já notando que a moça está furiosa. Estela, eu posso explicar. Aquela foto foi uma armação. Por favor, só me deixa explicar, Estela diz. Você quer explicar? Então explica. Se é que cabe alguma explicação para um beijo. Túlio diz: foi uma armação, Estela. A baronesa chegou e me beijou. Eu não queria. Você tem que acreditar em mim, Estela diz. E por qual motivo uma mulher como a baronesa iria querer te prejudicar? Isso não faz o menor sentido. Para de mentir para mim, Túlio. O rapaz fala. Eu não sei, mas foi isso que aconteceu. Estela grita. Mentiroso! Já chega! Saia de perto de mim! Está tudo terminado entre a gente.
Eu não quero mais falar com você. Túlio chora e pede para Estela acreditar nele, mas não adianta. Túlio e Estela ouvem um barulho alto vindo do saguão principal do hospital e vão até lá. Eles se deparam com a baronesa e Ernesto fazendo um barraco diante de Lauro e de toda a administração do hospital. Nesse instante, Candinho aparece escondido observando tudo, como se fosse fazer alguma coisa. A baronesa vê Túlio, aponta o dedo para ele e grita: "Este senhor me agarrou. Eu exijo que ele seja demitido desse hospital. Vocês viram a foto estampada em todos os jornais." Túlio leva um susto e diz: "Ela está mentindo, Lauro. Foi ela que fez isso." Estela chora, fica mais revoltada com Túlio, acreditando que ele está mentindo. Celso chega no local e vê o que a sua irmã está fazendo, mas não tem coragem de desmenti-la. Celso abraça Estela para ampará-la e Túlio não pode fazer nada. "Por que a senhora está fazendo isso?" "Que eu fiz?" A baronesa se faz de vítima, finge um choro e novamente pede para Lauro demitir Túlio. Lauro se aproxima e avisa: "Túlio, diante dessa situação, eu vou ter que te dispensar." Túlio se desespera e Estela fica chocada. Celso fica sem reação. A baronesa abre um leve sorriso e Ernesto fica satisfeito. No entanto, Candinho aparece gritando: "Você é uma farsante. Ela armou tudo mesmo. Eu ouvi ela falar com o Ernesto. Essa mulher não é a baronesa. Ela é a Sandra, irmã do Celso. Ela está viva." Quer separar o Túlio da Estela para ajudar o irmão. Todos ficam chocados. Estela se afasta de Celso. Estela dá a volta e se aproxima da baronesa pelas costas, sem que ela perceba. A baronesa entra em desespero diante da acusação do Candinho. Ernesto chama Candinho de mentiroso e diz que está inventando história. Mas o rapaz continua: "Isso que ela está usando é peruca." Manda ela provar que não é. A baronesa fica sem reação, não sabe onde colocar a cara. Estela puxa a peruca e todos percebem que de fato é a Sandra. Túlio fica emocionado. Estela olha para Celso e pergunta: "Então era verdade?" Celso balança a cabeça dizendo que sim. Estela pede perdão para Túlio e o rapaz a perdoa. Lauro cancela a demissão do médico. Sandra olha para Ernesto e percebe que a casa caiu para os dois. Ernesto e Sandra começam a fugir e Candinho vai para o lado de fora gritando: "Polícia! Pega a polícia!" Aí, de ver Ernesto e Sandra fugindo e Candinho correndo atrás, a moça tem uma ideia. Ela entra na frente dos dois e tenta impedi-los de fugir. Ela tenta abraçá-los com os braços para que Candinho consiga se aproximar, mas Ernesto segura Aide pela mão e fala: "Não me segura, eu queria ver a sua cara quando descobrir a verdade sobre o seu pai." Aide fica chocada e diz: "O que você sabe sobre o meu pai? Me fala!" Ernesto grita: "Descubra por conta própria." O rapaz se desvencilha de Aide e consegue fugir. Candinho continua correndo atrás deles. Aide fica com aquelas palavras na cabeça e decide fazer uma coisa que acabará fazendo ela descobrir toda a verdade. Algo chocante que ninguém nem imaginava, mas que vai mudar a vida dela para sempre. Aide vai levar flores no túmulo do pai e de longe vê uma senhora bem idosa na frente do túmulo. A mulher deixa uma rosa e sai. Aide se aproxima e vê a rosa e quando olha para a senhora, ela já desapareceu. Quem será que era essa mulher? Por que deixou uma rosa aqui? Aide chora e pergunta: "Por que não quis me assumir? O que eu fiz para não gostar de mim? Saiba que onde estiver, eu te perdoo." Aide vai embora e conversa com Araújo. "Eu vi uma senhora deixando uma flor para o meu pai. Era uma mulher bem idosa. De onde será que ela conhece o meu pai?" Araújo diz: "Talvez seja alguma parente dele. E se for, também é sua." Aide se empolga: "Será que é alguém da minha família? Mas por que a Janete não me disse nada?" Araújo fala: "Talvez ela tenha algo a esconder, algum segredo que não quer que você saiba." Aide fica com uma pulga atrás da orelha e Araújo comenta:
Se ainda tivesse alguma forma de você se encontrar com essa idosa e conversar? Aide fica pensativa e diz: se bem que eu vi outras rosas secas próximas ao túmulo, acredito que ela visite com frequência, talvez todo domingo de manhã. Araújo sinaliza que Aide teve um bom raciocínio e a moça diz: é isso, Araújo, eu vou ficar atenta. Quando eu ver ela novamente, eu vou segui-la e descobrir se ela sabe de alguma coisa que eu não sei. Alguns dias depois, Aide volta ao cemitério e vê novamente a senhora se aproximando e deixando uma rosa vermelha sobre a lápide. Aide não deixa que a idosa a fija. Assim que a mulher começa a se afastar, Aide vai seguindo, se escondendo para que não seja vista. A idosa caminha por uma estrada de terra com muitas árvores dos dois lados. Em seguida, ela se aproxima de uma porteira de um sítio com muitos cachorros e galinhas. A idosa entra e deixa a porteira aberta. As galinhas e cachorros começam a seguir a senhora. A idosa entra para dentro de um casarão. Aide vai caminhando em direção à porta quando dois cachorros começam a latir para ela. A mulher se desespera. Em seguida, a senhora aparece, vê Aide e berra: Rex, Leste, vai deitar, vai! Os cachorros param de latir e vão para suas casinhas. Aide agradece e se aproxima da senhora, que pergunta: a moça está perdida? Aide responde: na verdade, não. Eu vim atrás de uma informação. A idosa questiona: quer saber o endereço de alguém aqui da região? Conheço todo mundo que mora pela redondeza. Aide fala: não. Hoje eu vi a senhora visitar o túmulo de um homem. A senhora é parente dele? No momento que Aide faz essa pergunta, a idosa leva um susto. Quem é você? Vai embora. Aide pergunta: o que houve? Eu disse algo errado? A velha grita: sai daqui! Saia! Rex, Leste, pega! Aide vê quando os cachorros vão para cima dela e corre. A moça vai em direção à porteira com os cães correndo. As galinhas começam a cacarejar alto e a idosa continua: pega ela, Rex! Vai, Leste, pega! Aide passa pela porteira e fecha no momento que os cães estão quase alcançando. De longe, a moça olha no fundo dos olhos da idosa e diz para si mesma: tem algo aí. Ela está escondendo alguma coisa. E pela reação dela, é muito grave. Aide procura Lúcio e conta sobre a idosa para ver se ele reconhece a mulher. Aide também descreve a aparência dela. Lúcio fica pensativo e diz: pelas características, só pode ser a ex-babá da Janete. Ela trabalhava para o seu pai, cuidando da Janete quando era criança. As duas eram muito apegadas, mas quando seu pai faleceu, a babá desapareceu. Nunca ninguém mais viu ela até hoje. Aide estranha o motivo que levou a mulher a sumir e por que sempre leva flores para o pai. Lúcio fica pensativo e Aide questiona. O rapaz explica: eu estava me recordando que quem entregava as cartas do seu pai para sua mãe era exatamente essa babá. Aide pergunta: as cartas em que ele dizia não querer me assumir, não gostar de mim, mandando minha mãe se afastar dele? Lúcio diz: exato. Ela era a mensageira. Seu pai escrevia e ela entregava. Aide fala: mas uma coisa não se encaixa. Por qual motivo ela ficava levando flores todas as semanas para o meu pai? Nesse momento, Aide tem uma grande ideia e sai depressa da casa do Lúcio. Aide vai até a administração do cemitério e conversa com um velhinho que cuida do local. Aide pergunta: boa tarde, gostaria de uma informação. Tem uma senhora que vem todo domingo e deixa uma rosa sobre o túmulo 314. Sabe me dizer quem ela é? Qual a ligação dela com o falecido? O homem começa a folhear um livro, vê a lista de visitas, checa alguns dados e depois diz: ela é a mãe de Gaspar Ferreira. Aide questiona: quem é esse homem? O idoso diz: o filho dela, a pessoa que foi sepultada ali. Aide leva um susto e diz: há algum engano. Aquele é o túmulo do meu pai. Ele não se chama Gaspar. Mas o homem fala: não, eu tenho certeza do que eu estou dizendo.
Se ali está constando o nome do seu pai, tem algum erro. Eu vou pedir para corrigir, mas eu tenho certeza. Aquela lápide pertence a Gaspar Ferreira, filho daquela idosa. A Aide fica chocada e pede para o homem consultar onde é que está o seu pai. Mas o homem não encontra nenhum registro. Se ele realmente faleceu, está em outro cemitério. Nesse não está. A Aide vai até Araújo, conta o que aconteceu e o homem fala. Tem algo de muito errado nessa história, e essa tal idosa está metida até o pescoço. Acredito que a Janete também tem participação. A Aide fica pensativa e Araújo questiona. O que você está pensando em fazer? A moça responde. Pensando não, eu vou. Eu vou invadir a casa dela, Araújo, e vou descobrir o que ela está escondendo. O homem se preocupa, mas e os cachorros? A Aide responde. É por isso que eu vou precisar da sua ajuda. Aide e Araújo observam o momento que a idosa sai com uma rosa na mão para ir ao cemitério. Eles esperam ela se afastar. Aide diz, chegou a hora. Você distrai os cachorros e eu entro. Araújo usa 2 pedaços de bifes e começa a chamar pelos cachorros. Os animais latem e seguem Araújo. Aide aproveita o momento e vai em direção à porta da casa. Ela pega no trinco e diz, que sorte, ela deixou aberta. Aide empurra a porta devagar e entra no casarão com o coração disparado. A casa cheira a mofo e remédio e o silêncio parece vigiar cada passo. Na sala, há retratos antigos. Num deles, o pai aparece jovem, de terno, e ao lado está Janete criança, agarrada nele. Aide sussurra, por que isso está aqui? No aparador, ela encontra um caderno de compras com um nome que faz a mão tremer. O do pai dela, ligado a medicamentos. Uma tosse seca vem do corredor. Aide segue o som e para diante de uma porta com tranca grossa. Do lado de dentro, uma voz masculina, fraca, pede água. Ela acha um molho de chaves escondido atrás de um quadro e gira a certa. A porta abre rangendo. Dentro, um homem idoso está sentado no colchão, como se vivesse no escuro. Aide engole em seco e diz, pai, é você? O homem levanta o rosto devagar e responde, Aide. Ela corre até ele e segura as mãos geladas. Aide fala chorando. Eles disseram que você havia falecido. Ele respira com dificuldade e diz, eu vivo trancado aqui há anos. A babá e a Janete me dopam, me escondem, me fazem assinar papéis sem eu entender. Fizeram isso para ficar com a minha fortuna. Aide sente a raiva subir. E as cartas? As cartas que diziam que você não queria me assumir? O pai balança a cabeça. Eu nunca escrevi aquilo. Eu te amo. Quem escrevia era a babá. Aide se emociona. A moça procura mais provas e vê uma caixa de metal em cima de uma mesa. Aida procura mais provas e vê uma caixa de metal em cima de uma mesinha. Dentro tem um atestado de óbito no nome do pai dela, com rasuras, e uma guia de sepultamento em outro cemitério. Tem cópias de cartas antigas, todas com a mesma letra e um papel. Uma certidão provando que Janete não é filha dele. Aida leva a mão à boca. Então ela sabia. O pai diz, sabia. E foi aí que resolveu me apagar do mundo para ficar com o meu dinheiro. Aida se revolta. Araújo surge na sala, ofegante. Aida ouve carro. Acho que elas estão voltando. A babá e a Janete. Aida tranca o quarto e sussurra para o pai. Confia em mim, eu volto já. No corredor, ela encara Araújo e diz, chega de correr. A gente vai desmascarar a Janete onde ela gosta. Na frente de todo mundo. Araújo pergunta, como? Aida ergue a caixa e responde, com prova e com imprensa. Na mesma noite, a Rádio Paraíso recebe uma homenagem cheia de luxo, com câmera de televisão em preto e branco e repórter narrando ao vivo. Janete sobe no palco, sorrindo para os fotógrafos, e fala como se fosse a filha mais sofrida do Brasil. A babá fica ao lado, de preto, segurando uma rosa vermelha, fazendo cara de santa. Janete diz, meu pai foi um homem inesquecível. Eu vou cuidar do legado dele. A plateia aplaude, as portas do salão se abrem e o clima muda na hora.
Aida entra firme com Araújo e Lúcio. E atrás deles vem um homem que ninguém espera, o pai dela, vivo, apoiado numa bengala. Um jornalista grita: "Quem é esse senhor?" Aida fala alto: "É o homem que vocês disseram que faleceu. É meu pai, e ele nunca esteve no túmulo 314. Aquele túmulo é de Gaspar Ferreira, filho dessa mulher." A babá empalidece. Janete dá um passo para trás. Janete tenta reagir. Isso é armação. Aida levanta o atestado falso. Armação é isso aqui. Essas cartas também. Ela mostra as cópias e diz para a câmera: "Meu pai nunca me rejeitou. Quem me fez acreditar nisso foi a babá, usando o nome dele. Araújo ergue a certidão, e Janete nem filha dele é." Os próximos capítulos prometem revelações ainda mais chocantes, confrontos diretos, segredos expostos e decisões que vão virar essa história de cabeça para baixo. Porque em novela, quando tudo parece explicado, é aí que a maior bomba explode. Se esse resumão te prendeu até aqui, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos completos, emocionantes e cheios de reviravoltas. Se inscreve no canal Coração Noveleiro e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo, nenhum resumo e nenhuma virada de jogo.